Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma oficina do Parlamento Jovem 2020. O tema abordado hoje será sobre as mudanças climáticas. Antes de adentrarmos ao tema, falando sobre as mudanças climáticas, nós não podemos deixar de estar falando sobre o meio ambiente. O que é o meio ambiente? O meio ambiente ele é composto pelo fator biótico, que é composto pelos elementos vivos, como os animais, os vegetais, as bactérias e os fungos. E também nós temos os fatores abióticos, que é composto pelos elementos não vivos, como a luz, a temperatura, a água, o vento. Em se tratando de mudanças climáticas, nós não podemos excluir o meio ambiente e não podemos excluir também o homem. Qual que é o papel do homem junto à nossa biodiversidade? Se tratando disso, 5 tópicos que não podemos deixar de citar: mudanças climáticas, aquecimento global, energias renováveis, reciclagem de materiais e preservação ambiental. Tudo isso entra no contexto falando de mudanças climáticas e o meio ambiente. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia? E o que podemos fazer para diminuir esses efeitos? Falando das consequências. As consequências, elas são muito catastróficas no nosso ecossistema. Principalmente quando o assunto é aquecimento global. O aquecimento global, as enchentes, as alterações climáticas, o degelo nas calotas polares e a desertificação é tudo consequência de quem piora, de quem está degradando o nosso meio ambiente. Contudo, isso faz as nossas alterações climáticas serem constantes, serem ainda maiores. O degelo nas calotas polares. Se acontecer isso, nós temos o quê? O mar, ele aumenta o seu nível. Antes de entrar no fenômeno importante para a existência da vida da Terra, vamos citar estudos oriundos desse fenômeno. No século XIX, esse distinto senhor com cara angelical, Jean Fourier, um matemático, ele verificou que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida tanto das plantas quanto dos animais. Fenômeno esse chamado efeito estufa. Se tratando de efeito estufa, vocês sabiam que ele é do bem? O problema do efeito estufa está no seu excesso. Ele é um fenômeno natural, ele é basicamente quando a radiação do Sol chega na superfície do nosso planeta e o efeito estufa, ele trabalha para manter a Terra aquecida. Ele acontecendo de forma natural, ele permite a vida na Terra, para que boa parte da Terra possa continuar a existir. Esse efeito do bem, ele acontece porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor natural, impedindo com que o calor se dissipe. Mas atenção! Nem todos os gases eles provocam o efeito estufa. Os principais gases que trabalham para a proliferação do nosso efeito estufa é o dióxido de carbono, que é o CO2, e o
CH4, que é o metano. Porém, numa situação ideal, o gás carbônico não causaria maiores problemas, pois é absorvido por processos naturais como a fotossíntese, que por sua vez, a fotossíntese não absorve o metano. Quem piora nosso efeito estufa? O próprio homem. O próprio homem trabalha para a degradação do nosso ambiente, da nossa biodiversidade. Ele faz aumentar a emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera. O próprio homem tem um consumo elevado, maior do que o necessário. Com isso, o setor da industrialização, ele também contribui por conta do consumo. O uso de automóveis, o homem não sabe que usando o combustível, o etileno, que é o álcool, ele degrada, ele colabora para uma menor degradação do nosso ambiente. Quais são as práticas danosas provocadas por nós, seres humanos? A primeira delas é o desmatamento. O desmatamento, ele prejudica uma grande porcentagem da natureza. As plantas, elas precisam do oxigênio para estar fazendo a fotossíntese. Ao cortar as árvores, o gás carbônico, que seria usado pelos vegetais, acumula na atmosfera e absorve mais calor, pois cortando as árvores temos uma produção menor de oxigênio. Aumenta a temperatura com a absorção dos raios solares pelo excesso de gás carbônico na nossa atmosfera. Então, o desmatamento, ele é uma prática danosa que muita gente não sabe o quão prejudicial é para a nossa natureza. Quais outras práticas danosas que nós temos? As queimadas, os depósitos de lixo, a queima de combustíveis fósseis. Tudo isso são situações muito agravantes para o nosso processo de mudanças climáticas. Então, tudo isso são consequências que a gente precisa estar de olho com quem vem a contribuir de forma negativa para o nosso meio ambiente. E o combate a tudo isso, para nós não estarmos sofrendo com essas alterações, será que ele está sendo eficaz? E como combater? Nós podemos estar combatendo ampliando o investimento de fontes limpas de energia. Nós podemos estar combatendo fazendo o reflorestamento, já que a fotossíntese é um meio de retirar o CO2, que é o gás carbônico, da atmosfera. Com as mudanças climáticas, então, elas muitas vezes elas vêm ser um agravante para a nossa biodiversidade, já que o nosso Brasil é um país muito rico. Ele é composto por uma Mata Atlântica, ele é composto por uma Amazônia. Vindo a causar danos na nossa biodiversidade, agrava as espécies, agrava a fauna, a flora, causa mais poluição no nosso meio ambiente. Nós precisamos nos conscientizar sobre todos os meios que possa vir a degenerar nosso meio ambiente, a causar efeitos de mudanças climáticas que muitas vezes vão ser consequências para nós mesmos, seres humanos. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima videoaula.